pessoal, muita gente reclama, né? Ah, por que que a educação no país tá caindo, né? Por que que a qualidade de ensino, né, tá caindo? Porque o que acontece? É, a educação, ela exige muito investimento, entendeu? Você tem que gastar muito recurso para investir na pessoa. Por exemplo, a família que ela vai, ela acredita que a educação, por exemplo, um curso superior vai garantir o futuro do filho dele, por exemplo, né? Ah, se o filho cursar uma graduação numa universidade que tem credibilidade, ele vai ter a garantia de que o filho dele vai ter um bom futuro, então vale a pena. Então, para essa pessoa, ela acredita que realmente vale a pena investir. Então, a preparação já vai começar desde a infância, entendeu? A família sempre monitorando, colocando a criança para cursar o ensino fundamental numa escola muito boa, ou pelo menos, né, se esforçando, né, como alguns estudantes que vieram de escola pública, mas pelo menos eles se dedicaram, né, e conseguiram sair da curva, né? Ah, a escola não era tão boa, mas o estudante era muito dedicado, então ele conseguiu um resultado extraordinário fora da curva e conseguiu, né, uma federal ali ou um curso bom, entendeu? Só que para isso acontecer, a família precisa sentir uma segurança, entendeu? Por quê? Porque você manter um estudante a vida toda, né, cursando ensino fundamental numa escola boa, não não deixar ele se envolver com outros tipos de atividade, né, como o empreendedorismo, ou, ou para ele se dedicar exclusivamente, né, à sua formação e obter um resultado melhor, ele precisa de garantias, entendeu? Ele precisa ter uma garantia de que ele vai ter, né, um retorno sobre isso. Então, quando começa essa falta de meritocracia, essa, tipo assim, eu não estou sendo recompensado pelo meu esforço, entendeu? Então, a família não vai manter o camarada ali numa escola boa, no ensino fundamental inteiro, no ensino médio todo, né? Cursando a graduação, o cara passar ali 20 anos da vida dele se dedicando aos estudos ali, para depois ele não ter retorno sobre isso. É o que está acontecendo, né? Muita descredibilização da educação, né? Muita maracutaia, por exemplo, na questão de tentar criar atalhos, né? Por exemplo, a função de analista de sistemas, é uma forma de você contratar um cara que tem uma graduação de engenharia sem contratar ele como engenheiro, para não ter que pagar o piso salarial de um engenheiro, né? Então, começa a aparecer várias graduações, né, de baixa qualidade, muitos cursos de engenharia de baixa qualidade, né? Então, obviamente que as pessoas não vão gastar o tempo delas com a coisa que elas não vão se sentir recompensadas com isso. Então começa a acontecer isso, esse reflexo no ensino superior. Por exemplo, não ter estudantes capacitados para cursar um curso de engenharia, entendeu? A pessoa, ela não vai. Por exemplo, para você cursar um curso de engenharia de qualidade, você vai ter que confinar a sua vida a 5 anos se dedicando a isso. Então, se a pessoa não tem a certeza, a segurança do retorno sobre isso, ela não vai fazer isso, cara. Ela não vai fazer, ela vai fazer qualquer outra coisa. Vai.
entendeu? Empilhar coco na descida, vai fazer qualquer coisa, entendeu? Porque aí essa questão de hoje tem um monte de motorista de Uber, um monte de gente com diploma de engenharia aí fazendo. Isso gera uma certa desconforto, uma certa desconfiança, entendeu? Realmente ainda tem cursos de engenharia que formam engenheiros, né? Que você tem que. Só que isso acaba afetando, refletindo na opinião pública acerca da graduação, entendeu? Aí o que acontece, por exemplo, a universidade vai lá e abre vaga para engenharia. Aí os estudantes não conseguem ter mais a nota suficiente, você não consegue. Ou seja, para você conseguir ter um número de estudantes que tenha nota suficiente, você precisa de pessoas que se dedicaram o suficiente para conseguir, por exemplo, ter 700 pontos no Enem, entendeu? 700 pontos para conseguir. Só que se os estudantes eles não se dedicarem o suficiente, eles não vão conseguir atingir isso aí. Aí é o que acontece. Abre a vaga, não tem a quantidade de candidatos. Aí o que acontece? Tem que baixar a nota. Ah, vamos baixar para 600. Aí não consegue, vamos baixar para 500 e pouco. Aí beleza, baixou para 500 e pouco, vai só baixando a régua. Ou seja, o nível de qualidade dos estudantes, as pessoas que entraram para cursar engenharia são pessoas que já se dedicaram menos para conseguir aumentar a nota do Enem. Então, obviamente, elas vão ter o mesmo padrão de comportamento depois que elas atingirem a graduação. Então, você tenta reduzir a régua do vestíbulo do Enem, reduzir a régua para conseguir aquela quantidade de estudantes, só que essas pessoas não vão ter preparo, nem capacidade intelectual ou um nível de atuação, um nível de dedicação, de entrega, de renúncia suficiente para poder ter uma qualidade aceitável, né? Para poder ter uma média, pelo menos, para ter um aproveitamento do curso. Aí você vê que começa esse monte de gente entra 64 alunos no primeiro semestre, né? Entra 64 alunos no primeiro semestre, aí reprova aquele monte de gente, porque a professora joga lá o cálculo 1, joga a física 1 lá, e os caras não entendem nada. Aí tem que ficar refazendo tudo, pré-cálculo, pré-física, ficar reestudando, né? Aí os que ainda têm uma certa garra, uma certa determinação, né? Vão remoer tudo ali, vão refazer tudo que foi feito ali, mal feito no ensino médio, né? Foi feito de qualquer jeito, para poder compensar, e aí são poucos que vão terminar. Então, esses atalhos que o governo tem criado para tentar, né, que as empresas têm criado, isso gera um efeito, né? Se eu não tenho a garantia de que quando eu me formar, né, eu vou ter ali o meu piso salarial no mínimo, vou ganhar do meu piso salarial. O piso salarial do engenheiro aí é o quê? Uns 8 salários mínimos, entendeu? Para um empresário manter um cara desse contratado dentro da empresa, o cara tem que resolver vários tipos de problemas que ele tem que ser imprescindível para a empresa. E se ele não consegue resolver problemas que, complexos, que nem, por exemplo, quando estraga uma máquina, tem que chamar cara de fora. Cara da Alemanha, cara da Austrália, cara não sei da onde. De tudo quanto é país aí, porque não tem, os caras daqui não conseguem resolver. Entendeu? Não tem gente para resolver. Tem um cara lá com diploma de engenharia, mas ele não consegue resolver. Por quê? Porque ele não tem formação necessária, capacidade intelectual, um nível de preparo suficiente para conseguir
resolver certos tipos de problema. Então não vale a pena pagar um salário, piso salarial para esse cara, entendeu?